Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Evon Piffer, orientador artístico da oficina de sopros madeiras, técnicas de execução instrumental e prática de conjunto da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva de Paraibuna. Na aula anterior eu fiz a apresentação desse projeto e dei também alguns conselhos a vocês de como estudar, conseguir o melhor resultado, tá ok? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de classificação instrumental. Então vamos lá pessoal, quando nós falamos em classificação instrumental, nós estamos falando em separar os instrumentos por famílias, ou seja, instrumentos que têm afinidades entre si, pela maneira de tocar, pelo material do que é construído, enfim, né? Existem várias classificações, algumas mais científicas, outras mais simplificadas, né? Tem alguns que querem chamar os instrumentos de idiofones, membranofones, cordofones, aerofones e por aí vai. Tem outras classificações, uma meia dúzia. Nós procuraremos fazer da maneira mais simples possível. Nós vamos utilizar como exemplo uma orquestra. O que nós temos de instrumentos dentro de uma orquestra? Uma orquestra costuma ter todos os tipos de instrumentos dentro dessa classificação, ok? Instrumentos fora da orquestra também recebem esse mesmo tipo de classificação, só que não necessariamente participam das orquestras, tá ok? Aqui atrás eu tenho um quadro justamente com essa classificação das famílias de uma maneira mais simplificada, tá? Eu sei que esse quadro está meio complicado de se enxergar daí, qualquer coisa eu vou ver se consigo fazer um quadro e postar aqui junto, tá ok? Então, aqui eu tenho um quadro colocado como a família dos instrumentos, tá? Então nós vamos separar esses instrumentos, classificá-los de uma maneira mais fácil entre instrumentos de cordas, de sopros, de percussão, os teclados e também os eletrônicos. Querendo ou não, hoje em dia nós temos muitos instrumentos eletrônicos, tá? A princípio, os instrumentos de cordas, a gente pode classificar, separar as famílias em dedilhados, friccionados e percutidos. O que seriam instrumentos dedilhados? Instrumentos dedilhados são aqueles que têm as cordas e nós podemos dedilhar, como por exemplo um violão, uma harpa, um cavaquinho, um ukulele e por aí vai, tá? Os instrumentos de cordas friccionadas, o que seriam? Seriam aqueles onde a gente passa um arco no instrumento, como é o caso do violino, né? O violino ele está friccionando esse arco nas cordas e produzindo som. A viola de orquestra, que é o violino um pouco maior, a mesma coisa. O violoncelo, a mesma coisa. E o contrabaixo também. Ou seja, só aí nós já temos uma família das cordas friccionadas, tá? E as cordas percutidas. O que seriam as cordas percutidas? O mais conhecido desses instrumentos de cordas percutidas é o piano. Por quê? À medida que a gente aperta aquela tecla dele, tem um martelinho que vai lá dentro e bate na corda, percute a corda, tá? Nós temos os instrumentos de sopro, que vai ser o alvo de nossa proposta mais específica, tá ok? Então nós temos duas famílias para separar aí, os sopros metais e os instrumentos de sopro madeira, que é o que nós vamos realmente trabalhar. O que são os instrumentos de sopro metais? Basicamente são aqueles instrumentos que tem um bocal que se coloca e faz-se vibrar o lábio para produzir o som, tá? Normalmente são o quê? Os trompetes, os trombones, as tubas, as trompas, os bombardinos, tá? Os instrumentos de madeira, sopros madeira, são os instrumentos que são normalmente um tubo com um monte de chaves onde a gente trabalha tirando e colocando o dedo para conseguir essa sonoridade. Tá? Esses instrumentos nós vamos dividir em madeiras de embocaduras livres, que são o caso da flauta. Livre por quê? A gente não tem um contato direto da boca no instrumento para soprar, para tirar o som. A gente sopra. Tá? Como se estivesse soprando numa garrafa. Tá? Nós temos os instrumentos de palhetas. Aí nós temos três categorias.
os instrumentos de palheta simples, que é o caso, por exemplo, como clarinete, como o saxofone. Tenho aqui um clarinete. O que acontece com esse palheta simples? Nós vemos que é um instrumento que tem uma boquilha e uma palheta colocada aqui ao lado. Ou seja, a gente vai colocar na boca, soprar e essa palheta vai vibrar. Essa palheta vibrando vai produzir o som. Temos também os instrumentos de palheta dupla, que é o caso do oboé, do corno inglês, do fagote, tá? Palheta dupla, eu não tenho nenhum instrumento desse aqui, mas eu tenho uma palheta de um oboé, né? Inclusive ela está meio quebradinha, mas dá para perceber que o que acontece aqui com ela? Ela tem uma palheta de um lado e outra palheta de outro. À medida que a gente põe na boca e sopra, está quebrada, mas funcionava um dia, né? Ela tem duas palhetas que elas vibram entre si, né? Elas vibram em conjunto, produzindo o som. Aí, claro, passando pelo tubo, a gente vai ter o som específico do instrumento. Tá? E temos também um instrumento de madeira que, por incrível que pareça, é um instrumento de palheta fixa, que é o caso da nossa flauta doce, né? A gente fala, mas como palheta fixa? A flauta doce não tem palheta. Tá, não tem. Mas se a gente reparar aqui dentro dessa parte que a gente chama de janelinha da flauta doce, nós vamos ver que ela é muito parecida com uma palheta de um instrumento, de um clarinete, de um saxofone, né? Só que ela não tira como a gente tira essa daqui. Essa daqui deu problema, a gente joga fora, coloca outra. Aqui não, a palheta é fixa, tá ok? Então nós temos aqui um instrumento de palheta fixa. Nós temos também os instrumentos de percussão, a família dos instrumentos de percussão. Aí nós temos duas categorias, os instrumentos de percussão de sons definidos e os sons indefinidos, ou determinados e indeterminados. O que seriam os instrumentos de sons determinados ou definidos? Seriam aqueles instrumentos que a gente consegue classificar a sonoridade, os sons dele, a altura das notas, né? Pode-se fazer escalas, acordes, coisas. É o caso do vibrafone, é o caso do xilofone, é o caso do glockenspiel, é o caso do tímpano. O tímpano, apesar de ser um tambor enorme, que a gente fala só dá para ter um som, não. Ele tem um pedal embaixo que, conforme a gente pisa, ele estica aquela pele em cima dele, a gente consegue tirar graduações de som mais agudos ou mais graves, tá ok? E os instrumentos de sons indefinidos ou indeterminados são aqueles que a gente utiliza muito para efeitos, mas a gente não consegue classificar, isso é um dó, isso é um ré, ou até consegue, mas são sons muito ruidosos, eles não são tão limpos assim. É o caso de uma caixa, é o caso do tambor, é o caso de pandeiros, é o caso de uma série de instrumentos que servem realmente para fazer efeitos, muito interessantes por sinais, né? E temos também os instrumentos de teclado, tá? Aí nós temos uma coisa, nós temos os teclados percutidos, os teclados pinçados ou beliscados e temos os teclados também de vento. Tá, vamos lá. O que seria o teclado percutido? No caso, é como nós vimos lá em cima do piano. Nós vamos ver que muitos instrumentos podem ter mais de uma classificação. Por exemplo, o piano. Piano é um instrumento de teclado e é um instrumento de corda percutida. No caso aqui, a gente vai classificar o piano como teclado de cordas percutidas, tá? O que seria um instrumento de cordas pinçadas, né? No caso é o cravo, o antecessor do piano, né? Como é que funciona o cravo? Tem a mesma coisa, o mesmo esquema do piano, as teclas, só que tem um mecanismo lá dentro que ao invés dele bater, martelar a corda, ele belisca a corda. Ele puxa a corda, depois volta, puxa e volta. É um sistema bastante interessante. E temos também os instrumentos de teclado de vento, de sopro, né? O que seria isso? O órgão de tubos, por exemplo. À medida que a gente
dedilha ali, ele vai abrindo válvulas que solta ventos, que vem de um compressor, passando por dentro daquelas flautas enormes, produzindo som. É o caso do acordeão, da sanfona também, que querendo ou não, quando você puxa aquele fole e aperta, você está produzindo som, você está fazendo dentro do instrumento como se fosse um compressor. Então ele passa por determinadas aberturas e produz uma sonoridade, tá? Que mais? A escaleta também, aquele pianinho que a gente sopra e dedilha como se fosse um piano, é um instrumento de dedilhado de sopro, né? De teclado de sopro. E tem também os instrumentos eletrônicos, que a gente conhece muito bem, né? São os teclados, os sintetizadores, guitarras, baixos elétricos e por aí vai. Gente, isso foi uma classificação muito básica, muito por cima relacionada a esses instrumentos, tá? A partir da próxima aula, nós vamos começar a falar realmente sobre o que nos interessa, que são nossos instrumentos de sopro madeira. Aí nós falaremos a respeito de cada um e faremos os exercícios, nossa prática toda, tá ok? Até lá!